Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 55 e esta é a nossa primeira aula falando do conversor analógico para digital. Conversor AD é um circuito eletrônico que pega uma amostra do sinal que varia em sua entrada, o divide em partes menores. O tamanho dessas partes vai variar conforme a resolução utilizada. Exemplo, se o conversor for de 10 bits, ele vai dividir em 1024 partes. Lembrando que 2 elevado à potência 10 é igual a 1024. Daí ele pega a amostra do sinal a cada intervalo de tempo. O PIC 16F877, por exemplo, necessita de 1,6 microsegundos para converter cada bit. Daí ele vai armazenar os valores em binário em seus registradores, chamado Anders High e Anders Low, que fica na memória de dados RAM. Resumindo, o conversor AD ele vai pegar o nível de tensão em sua entrada, vai dividir em 1024 partes, transformando assim em um número binário, e cada bit da conversão, já que estamos utilizando um conversor de 10 bits, ele leva aproximadamente, nesse PIC 16F877, 1,6 microsegundos para estar convertendo. Então é bom prestar atenção nessa configuração, porque essa informação vai ser necessária para estarmos configurando os registradores. Como é um conversor de 10 bits, ele necessita de dois registradores, onde um vai estar armazenando 8 bits e o outro vai estar armazenando os 2 bits restantes. Isso aqui também é importante porque ele tem também como você escolher qual dos dois registradores vai estar utilizando os 8 bits e o outro que vai estar utilizando 2. Existe também essa possibilidade. Isso tudo a gente vai estar vendo na hora que estivermos configurando os registradores. Uma outra coisa que devemos notar, para não confundirmos a quantidade de entradas analógicas com a resolução do conversor. Eu peguei aqui como exemplo o 18F4550, onde ele tem um único conversor, como a maioria dos PICs, acredito eu. Tem um único conversor de 10 bits, porém ele tem 12 entradas analógicas, que vai do AN0, na verdade 13 entradas analógicas, que vai do AN0 ao AN12, um total de 13. Então, como ele tem apenas um conversor, a gente tem que estar chaveando via software canal por canal e também obedecendo aquele tempo de 1,6 microsegundos. Claro, o 16F877. Isso vai estar variando também o tempo de conversão de microcontrolador para microcontrolador. Por isso, a necessidade de estar sempre dando uma olhada no datasheet. Vamos pegar um pequeno exemplo, uma resolução de 10 bits, e vamos pegar como referência um range que vai de 0 a 5 volts. Então a gente pega a resolução, sua resolução máxima, que é de 5 volts, e dividimos pela resolução do conversor, que é de 10 bits, um total de 1024. Então 5 dividido por 1024 dá um total de 4,88 milivolts por bit. Claro que isso vai estar variando conforme o seu range de entrada. Existe também a forma de se configurar. Você pode estar colocando como limite mínimo 2 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, até 4 volts. E essa diferença entre um e outro é que vai dar a resolução do seu conversor. Então, o range, na verdade, se você coloca como exemplo, como limite mínimo 3 volts e o máximo 2 volts, então o seu range é de 2 volts. Então, na hora de você
dividir por bits, você vai estar dividindo 2 por 1024. Aí você vai encontrar já outro valor para cada bit. Não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai estar batendo isso no decorrer das aulas sobre o canal analógico. Vamos no datasheet agora, que eu vou estar mostrando algumas diferenças. Eu vou mostrar o datasheet de 3 microcontroladores diferentes, o 12F675, o 16F877 e o 18F4550. Tá aqui o datasheet do 12F675, que também pode servir como referência para o 629. Tá aqui o seu conversor. E vamos a algumas particularidades. Está aqui os dois registradores que ele utiliza. Isso também vai estar variando, tanto o nome do registrador, quanto a quantidade de registradores que você vai estar utilizando para fazer a configuração. Esse 675 utilizamos apenas dois, o ADCOM 0 e o registrador chamado Ancel. Vamos aos dois registradores. Está aqui o ADCOM 0, ele tem o bit ADFM, aí vem o VCFG, o CHS1, o CHS0, o Goldone e o Addon. Todos esses três microcontroladores que eu vou estar mostrando no datasheet, ele tem esse ADCOM 0 e todos eles praticamente a mesma configuração. Esse ADFM é para justificar. Como a gente viu, ele trabalha com dois registradores que vai estar armazenando a conversão de 10 bits. Então ele usa um para jogar 8 bits e o outro para jogar os outros 2 bits, formando assim 10. Então o que esse bit ele faz? Se você colocar 1, você está justificando para a direita. O que isso quer dizer? Que o registrador mais baixo, o underslow, ele vai estar armazenando os 8 bits e o underhigh vai estar armazenando os 2 bits seguintes. Se você coloca 0 nesse bit, vai ser justamente o contrário. O underhigh vai estar armazenando os 8 bits e o underslow vai estar armazenando os 2 bits. Isso para conversões simples, não vai fazer diferença. Mas se vocês quiserem estar utilizando esse artifício, está aí como utilizar. Esse VCFG é para a tensão de referência externa, se você estiver configurando seu microcontrolador, onde se você colocar 1, você está habilitando a tensão de referência externa. Se você coloca 0, você está utilizando a tensão do microcontrolador de 5 volts. O bit 5 e o bit 4 ele não é implementado, tanto faz colocar um como o outro, o 0 ou 1. Aí vem o bit 3 ao bit 2, o CHS1 e o CHS0. Esse é para você estar escolhendo qual canal você vai estar utilizando. Se você coloca 00 nesses dois bits, você está escolhendo o canal 0, 01 canal 1, 10 canal 2 e 1 e 1 canal 3. Então esse microcontrolador ele tem 4 canais analógicos que vai do AN0 ao AN3. O Goldone é o bit 1, como podemos ver aqui, ele é o que inicializa a conversão do canal. Então colocando 1 inicializa a conversão. E o bit 0 é a chave desse conversor. Então você tem que estar habilitando primeiro o bit 0, ele está ligando esse conversor e também ligando a inicializando. Então ele tem praticamente duas chaves, uma chave geral é o bit 0, o addon, e o bit 1 que inicializa essa conversão. Esse bit 1 tem que estar você tem que estar colocando no loop infinito, porque toda vez que ele faz a conversão, ele zera esse bit. Então, para que haja sempre a conversão, então você tem que estar sempre ativando esse bit. Esse aqui, você habilitando uma única vez, ele fica lá habilitado. Mas esse aqui você tem que estar sempre colocando em nível lógico alto, para ele
para ele estar sempre fazendo a conversão. Então isso aqui é bom estar colocando sempre no loop infinito. E vamos ao outro registrador chamado Ancel. Tá aqui o Ancel. Ele tem o ADCS2 até o ADCS0. Tá aqui. São 3 bits que vai estar configurando a velocidade. Eu vou estar falando ainda nessa aula o que isso significa lá no slide, que fica mais fácil o entendimento. A gente vai entender isso aqui, que é justamente a velocidade de conversão. Então tem que estar obedecendo essa velocidade, e essa velocidade depende muito do nosso oscilador que vai estar utilizando no microcontrolador. Esse bit 3 ao bit 0 é o ANS3 ao ANS0. Tá aqui, são 4 bits. Esse é o bit que você vai estar justamente escolhendo o seu canal. Você vai estar habilitando o canal analógico que você vai estar utilizando. E nesse aqui, nesse microcontrolador, por enquanto é só. Vamos no datasheet do 18F77 para a gente ver algumas diferenças. Está aqui o datasheet do 16F877 e ele também tem o ADCOM 0, como vocês podem estar vendo. Praticamente é a mesma coisa do 12F675. Ele tem o ADC S1 e o ADC S0. Isso aqui é para escolher a velocidade. Como foi dito, eu vou mostrar como é que se faz para escolher isso. Ele utiliza 2 pinos do ADCOM 0 e utiliza mais um pino do ADCOM 1, que é o ADC S2. Então ele utiliza 3 pinos para estar escolhendo a velocidade. O CHS2 ao CHS0 é para estar escolhendo os canais. Esse já trabalha com 8 canais analógicos, do AN0 ao AN7, então é o dobro da quantidade de canais que ele utiliza para o 12F675. Aqui o bit go down, como vimos, tem que estar sempre ativando esse bit, e o bit 0 é o que liga o canal. Esse aqui é o ADCOM 0. Vamos ao ADCOM 1, está aqui o ADCOM 1, ele tem o ADC S2, está aqui, o ADCOM 0 ele tem o ADC S1, ADC S0, e o ADCOM 1 ele tem o outro bit, ele usa esses 3 bits para estar configurando a velocidade de conversão. Está aqui o bit 7 também, como vimos no 12F675, é para justificar se o registrador underlow vai receber os 8 bits ou se é o registrador underhigh que vai estar recebendo 8 bits, tornando assim o outro registrador com apenas 2 bits. É para estar justificando para a direita ou para a esquerda. E aqui do bit 3 ao bit 0, chamado PCFG3 e o PCFG0, que é para estar configurando os canais. Está aqui, PCFG3 ao PCFG0. E está aqui toda a sua configuração. Como são 8 canais, você pode estar utilizando 1, 2, 3, aí vai depender do programa utilizado. Colocando tudo em 0, esses 4 bits, você está configurando todos os pinos como analógico e vai estar utilizando as tensões de referência interna, os 5 volts do microcontrolador e o terra. Se você quiser usar apenas um pino desse conversor, esse microcontrolador, você pode estar utilizando essa configuração, onde ele transforma todos os pinos como digital, apenas o AN0, e usa como tensão de referência interna. Se você quiser usar apenas um canal com tensão de referência externa,
você já pula para essa configuração. E está aqui as duas tensões de referência externa, que ele usa como pino AN3 e o AN2. AN3 como tensão de referência positiva e o AN2 como tensão de referência negativa. Está aqui o diagrama dos 8 canais e também utiliza apenas um conversor. Deixa eu ver aqui que ele mostra também o valor de velocidade da conversão. Está aqui a tabela para saber a velocidade de conversão. A gente vai ver isso lá no slide. Mas esse aqui, tá aqui, ele utiliza 1.6 microsegundos para a conversão. Então a gente tem que estar obedecendo. E a partir do nosso oscilador, a gente escolhe uma dessas configurações aqui para não estar ultrapassando esse valor. Então o mínimo que a gente precisa é 1.6. A gente pode estar fazendo isso para uma velocidade maior, para dar uma certa folga, mas se for usar no limite, o mínimo que tem que colocar é 1.6 microsegundos. No mais, eu acho que só. Vamos agora para o 18F4550 e vamos ver algumas particularidades. Está aqui o PIC 18F4550. Desses três é o que usa mais registradores. Os outros dois utilizam apenas 2 registradores. O 12F675 usa o ADCOM 0 e o Ancel. O 16F877 usa o ADCOM 0 e o ADCOM 1. Claro, mais os 2 registradores que vai estar armazenando, o Andes High e o Andes Low. Mas esse aqui utiliza 3 registradores. O ADCOM 0, o ADCOM 1 e o ADCOM 2 para estar configurando essa conversão. Está aqui o ADCOM 0. Os 2 primeiros bits não são implementados. Está aqui o CHS3 ao CHS0, os 4 bits. É para estar escolhendo qual canal você vai estar utilizando. Como vimos, são 13 canais do AN0 ao AN12. Está aqui todas as suas configurações. Ele também, assim como os outros, o bit que inicializa a conversão e o bit, a chave geral, o addon. A gente vai para o ADCOM 1. Os 2 primeiros bits não são incrementados. E o bit 5 é para usar como tensão de referência negativa o AN2, se você coloca 1. Se você coloca 0, você usa como tensão de negativa o próprio terra do microcontrolador. No bit 4 é para a tensão positiva, você pode estar usando o AN3 ou a tensão do microcontrolador. São esses 2 bits aqui. Aí vem o PC FG3 ao PC FG0, é para justamente estar habilitando o canal como digital ou analógico. Se você colocar tudo em 1, você está colocando todos os pinos como digitais. E se você coloca tudo em 0, você está habilitando todos os canais, do A0, AN0 ao AN12. Aqui é bom estar dando uma olhada e escolhendo qual o bit que você vai querer utilizar. Se for usar apenas um canal, está aqui também. Isso vai variar de aplicação para aplicação. E por fim o ADCOM 2, que ele complementa as outras funcionalidades. Ele tem o ADFM, como vimos, que é para justificar para a direita ou para a esquerda. Você pode estar configurando também a velocidade da conversão.
ele não tem uma velocidade já definida, você pode estar configurando aqui, utilizando 3 bits, que ACQ2, QT2 e ACQT0. Esses 3 bits você pode estar configurando. Aí vem os 3 bits seguintes, ADC-S2 ao ADC-S0, que é para a gente configurar a velocidade de conversão, obedecendo, claro, a de cima, já que aqui a gente escolhe também o valor dessa velocidade. No mais é isso aí, não vou estar enchendo demais essa aula para não ficar algo tão complexo. O intuito da aula é para mostrar algumas particularidades e mostrar também que isso vai variar de microcontrolador para microcontrolador. Então é bom estar sempre dando uma olhada no datasheet do componente. Esse aqui a gente mostrou lá no slide, que é de 12 canais e apenas um conversor de 10 bits. Vamos voltar lá no slide e fazer o cálculo para descobrir a velocidade do conversor. Tá aí a tabela e vamos pegar como exemplo esse do 18F4550. Para sabermos a velocidade de conversão, digamos que vamos usar como padrão 1,6 microsegundos para fazer a conversão. Esse é um valor mínimo que a maioria dos microcontroladores utilizam. Então, como é que é feito o cálculo? A gente pega primeiro o valor do oscilador que a gente vai estar utilizando, divide por 4. Eu peguei como exemplo, para simplificar aqui, um oscilador de 4 MHz. Então 4 MHz ou 4 milhões dividido por 4 dá 1 MHz. Essa é a frequência de trabalho do microcontrolador. Aí vamos achar o tempo. O tempo é 1 sobre frequência. Então é 1 dividido por 1 milhão, já que achamos a frequência de 1 MHz. E temos aí como resultado 1 microsegundo. Pegando esse resultado de 1 microsegundo, aí agora a gente parte para a tabela. Deixa eu pegar aqui a caneta, que aí fica mais fácil. Como é de 1 MHz a frequência interna, então ele se enquadra na primeira opção. Essa primeira opção diz que se dividirmos por 4 e acharmos um valor até 2,86, a gente pode estar utilizando essa primeira configuração. A gente vai estar configurando os bits de ADC-S2 a ADC-S0, os 3 bits em 0. Vamos saber por quê. Se utilizarmos como padrão um valor de conversão de 1,6 microsegundos, para sabermos que se estamos utilizando a configuração certa, utilizamos a primeira opção, que é 2. Então o TOSC a gente multiplica pelo tempo, a gente achou 1 microsegundo. Então 2 vezes 1 microsegundo nos dando aí 2 microsegundos. Como vimos, usamos como valor padrão 1,6 microsegundos. Então esse valor está acima, então podemos utilizar isso aí perfeitamente. Não podemos, na verdade, utilizar um valor abaixo de 1,6. 1,6 é o valor mínimo que ele necessita para estar convertendo bit por bit. Então, essa configuração está perfeita. A gente achou o valor de 1 MHz. Está aqui, é um valor bem abaixo da tabela. Multiplicamos o valor TOSC pelo tempo que a gente achou, que foi 1 microsegundo. Então
1 microsegundo vezes o tosca, que é 2, deu um total de 2 microsegundos. Como a gente precisa de 1.6, então está dentro da faixa. Então o ADC S2 ao ADC S0 a gente coloca tudo em 0. Então, para saber a velocidade de conversão e se ela obedece o valor mínimo do microcontrolador, a gente tem que estar fazendo esse pequeno cálculo aí. Este é o final do vídeo e do capítulo 55. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.